hoje nós vamos entrar na segunda parte do estudo, que é como experimentar a restauração das nossas emoções. Em primeiro lugar, o rei Davi diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Bom, Davi, naquela época, ele sabia que o destino daquela criança estava selado. Deus disse para ele: a criança não vai viver. Então, Davi sabe que não há nenhuma razão para Deus voltar atrás, uma vez que ele falou, vai morrer. Então, quando Davi escreve o Salmo 51, ele não está em busca da lógica, ele não está argumentando com mérito, ele busca a compaixão de Deus. Davi buscou a Deus para que ele tivesse compaixão pela criança. Não pensa em mim, não pensa na Betseba, pensa na criança. No capítulo 12, o verso 16, Davi sofria com a doença da criança. Em desespero ele pedia a Deus que salvasse seu filho, e ficou sem comer e passava a noite ajoelhado diante do Senhor em oração. Então, a primeira coisa em que Davi é notável é essa busca pela solidão com Deus. Quem é que pode imaginar o que o rei de Israel, agora totalmente consciente da iniquidade do seu pecado, né? O que ele teria dito ao Senhor? Davi não comeu, Davi não tomou banho, ele ficou literalmente com a cara no chão, totalmente entregue na presença de Deus, sem qualquer justificativa. Os amigos de Davi fizeram de tudo para que ele se animasse, comesse, enfim, saísse da caverna. Mas Deus disse não. Essa questão ensina para a gente o seguinte: tem épocas na nossa vida em que a gente precisa da solidão e da quietude na presença de Deus. Você não fala nada, não pede nada, você fica na torre esperando Deus falar. Então, alguns problemas são muito melhor enfrentados na solidão do trono da graça. Foi isso que Davi disse para a gente. Não tem nada de errado em sair de cena algumas horas ou alguns dias, nada de errado em não colocar nada no Facebook, né? Meu mundo caiu. Nada de errado em ficar espalhando a situação. Algumas situações são tão profundas, tão delicadas, tão doloridas, que não dá para sair daí explicando para todo mundo. Fica você e Deus. Só. Esse é o caminho que Davi está falando para a gente. Silêncio para ouvir a mente de Deus falar à alma nossa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Interessante, né? Ali, quando Davi entrou na presença de Deus, ele disse: eu pequei contra ti somente. Ele está completamente consciente do que ele fez, então ele se joga no mar da compaixão de Deus. E a convicção de Davi era a seguinte: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Quem sabe? Davi está lidando com uma coisa muito interessante. Esse negócio do quem sabe. Vai que... Joel capítulo 2 tem essa mesma expressão. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção.
Vai que Deus, na última hora, falou: tá bom, vai. Não merece, mas eu vou dar. Essa foi a esperança do rei de Nínive, no livro de Jonas, porque ele diz assim, quando ele recebeu a notícia que a cidade ia ser destruída em 4 dias, ele mandou todo mundo entrar em jejum, e em Jonas 3:9 ele diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe? Já está falado, mas é esperança. Então Davi dizia: se eu pequei, eu devia estar morto, mas eu estou aqui. Eu estou aqui porque Deus foi misericordioso comigo. Quem sabe ele não tem compaixão da criança? É o quem sabe. E olha que Davi não foi 7 minutos, não foram 7 horas, foram 7 dias. Mas Deus disse não. Ao 7º dia, Deus levou a criança como ele disse que levaria. Nenhuma surpresa. Ainda avisou. Bom, desse momento em diante, Davi toma uma atitude que serve de caminho para a gente. O que a gente faz depois de chegar no fundo do poço? O que a gente faz quando a perda é irreversível? Quando não dá para voltar atrás? Quando não tem o que remediar? O que a gente faz? Davi ensina a gente, primeira coisa que ele faz: aceite o que não pode ser mudado. Porque ele dizia assim: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei, mas agora ela está morta, por que devo eu jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? A resposta é claro que não. Então, meus irmãos, olha só, as perdas e as perplexidades que nos acontecem não vão ser alteradas pela nossa depressão, não vão ser alteradas pela nossa rebelião, pela nossa falta de aceitação. Então, o primeiro fato que Davi nos ensina é: olha, aceita o fato que você não pode mudar. Falar é fácil. Vai dizer para a nossa alma, quando você perde um filho, quando você perde um pai, uma mãe, um cônjuge, seu esposo, a esposa, vai falar para a sua alma isso, aceita. Mas foi o que Davi fez. Não dá para mudar. Enquanto a criança estava viva, eu podia fazer, agora eu não posso fazer nada. Então o primeiro fato é aceitar. Agora, isso é muito diferente de conformismo. É aceitar que Deus opera em tudo para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Esta, como disse o apóstolo João, é a fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, Davi tem uma atitude linda, que é assim, bem, até certo ponto eu discutia com Deus para ver se ele mudava o plano, mas ele não mudou. Ele certamente sabe o que está fazendo. Então, eu vou aceitar. Não é fácil, mas é o que a gente precisa fazer. A segunda coisa que Davi fez é entregar o que não pode ser retido. Entregar o que não pode ser retido. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, Davi levantou-se do chão, lavou-se, porque estava 7 dias sem banho, perfumou-se, trocou de roupa e depois entrou no santuário
e o adorou. É muito importante que você tem um detalhe aqui dessa passagem que mostra quanto amor Deus tinha por Davi. Porque ele não era para estar vivo depois que ele fez isso. Não era. Por quê? Porque Davi é rei. Ele não é sacerdote. Ele não pode entrar no santuário. Não pode. Ele é rei. Só quem tem o direito de entrar ali são os sacerdotes. Especialmente, e eu acho que isso aconteceu, Davi foi lá dentro. Lá dentro, não é na área externa onde ficavam os pães. Ele entrou perante a arca do Senhor. Era para ter morrido. É como se Deus dissesse: seja bem-vindo, meu filho. Entre na minha casa. É maravilhoso isso. Pense. Nenhuma pessoa desse mundo teve esse privilégio, não sendo sacerdote ou sumo sacerdote. Você sabe, o lugar era tão temível, que há uma tradição, não na escritura, isso não está escrito lá, mas há uma tradição de outros livros que o sacerdote, ao entrar no Santo dos Santos, mesmo fazendo a sua higiene, sua santificação, ele entrava com uma corda amarrada pelo pé. Ele tinha uns sininhos na roupa e o pessoal ficava do lado de fora esperando se os sininhos não paravam de tocar. Se o sino parasse de tocar, ele tinha ido. Ninguém entrava lá para puxar o corpo, não, puxava pela corda. Não há nenhum registro na escritura de que alguém tenha feito o que Davi fez. Só ele fez isso. E Deus não considerou uma irreverência. Isso é maravilhoso. Então, entrou e o adorou. Ele coloca isso no Salmo 51 da seguinte maneira: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então Davi entra na oficina de Deus. O santuário é a oficina de Deus. Ele tinha tanta certeza que foi perdoado que ele entrou. E entrou com uma oração. A oração era dizendo: me dá um novo coração, restaura as minhas emoções, porque ele é um espírito. Primeiro ele diz: me dá um coração puro e um espírito inabalável. Isso é maravilhoso. Ele está tudo arrebentado aqui dentro. Está tudo arrebentado. Restitui-me a alegria da tua salvação. Irmãos, essa questão do santuário é um negocinho que a gente precisa pensar aqui bem, né? É o Asaf, o rei Asaf, que escreveu o Salmo 73. Abra sua Bíblia aí no Salmo 73, é um salmo em que você tem um poeta de Deus, um homem de Deus, que não entende porque coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem na vida de pessoas ruins. Ou seja, ele que era fiel a Deus, que amava a Deus, que adorava a Deus, que obedecia a Deus, né? Só estava errada as coisas só estavam erradas, ele era castigado. Então existe um momento em que, quando ele olha em volta e vê aquela gente má sendo
enriquecida, prosperando, crescendo, tendo a fama aumentada no meio do povo, e ele, que fazia tudo certo, dava tudo errado para ele. Ele falou: quer saber, não vale a pena ser crente, não vale a pena. Só que ele diz o seguinte: de repente ele entrou no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Essa semana nós estávamos lá no culto de oração e Deus trouxe esse texto na minha mente, né? E é interessante, é como se de repente Deus dissesse: pega o elevador, vem para a cobertura. Aí o Asaf pegou o elevador, subiu, chegou lá no santuário, quer dizer, chegou no trono. Aí ele começou a ver lá de cima as coisas que ele não via aqui de baixo. A primeira coisa que ele viu no santuário é que aquelas pessoas das quais ele estava tendo inveja estavam com os dias contados, porque lá de cima ele viu que eles, apesar de toda aquela prosperidade aparente, estavam com os pés em lugares escorregadios. E quando você está num lugar escorregadio, você vê muito isso em filme, né? Pessoa no gelo, de repente está ali devendo. Por quê? Porque o lugar, você não precisa de nada além do seu próprio peso para cair. Lá, o lugar escorregadio. Mas ele também viu lá de cima, quando ele chegou no altar, ele viu quem ele era para o Senhor. Ele diz assim: tu me guias? Peraí, deixa eu ver aqui, que agora estou esquecido. Me dá, deixa eu só. Ele diz assim, é o 23: eu estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Enquanto ele via que o ímpio estava por conta em lugar escorregadio, ele diz assim: tu não é segura na mão de Deus, não, com tua mão segura bem a minha. Isso é o nosso hino que fala assim, né? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou salvo. É Cristo segurando na mão. Aí ele lá em cima ele viu: guiar-me-ás com o teu conselho e me receberás em glória. Aí ele está falando assim, não só ele viu que o ímpio não tinha um final bom, mas o fim dele era a glória. E ele termina dizendo: na terra não há quem eu deseje mais ou além de ti. Então aquela inveja tinha ido embora, porque agora ele sabia lá. E foi o que Davi fez, né? Ele entrou no trono, ele entrou no santuário, e aí as coisas começaram a se resolver. E finalmente, irmãos, Davi fez a terceira coisa: ele recomeçou com o que ficou. Parece fácil, mas não é não. Segundo Samuel 12 diz assim: depois que Davi consolou sua mulher Betseba, deitou-se com ela e teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. Olha, irmãos, eu aprendi nesses 40 anos de ministério uma coisa: quando uma família vive uma tragédia, a perda de um ente querido, um familiar, digamos assim, pais perdem o filho, ou o marido que perde a esposa perde o marido. Há uma segunda tragédia em muitos casos. A segunda tragédia é que os que ficaram viram fantasma. Viram fantasma. Então, o casal tinha 2 filhos, morreu um. Mas agora parece que acabou.
tem o outro aqui, mas ele vira fantasma. Se é a esposa que falece, muitas vezes o marido esquece dos filhos. Então, tem um bem ali, mas ele não conta, porque o outro que era a vida. Então, nesse ponto, Davi começa de onde ele parou. Ele vai ao encontro de Betseba, que agora é sua esposa, de fato. Ele diz: olha, querida, Deus falou não para o nosso filho, mas eu ainda tenho você, e você tem a mim. Olha, da primeira vez a gente fez tudo errado, mas Deus nos perdoou, Ele nos deu uma nova chance, e nós vamos fazer tudo à maneira dele, com a bênção dele. Então é como a gente fala assim: Davi juntou os cacos, os pedaços do que sobrou dele, da sua amada, fizeram amor, Betseba engravidou, e Deus deu um segundo filho a quem Davi deu o nome de Salomão, que significa o pacífico, o que vem em paz, porque o outro veio no meio de um terremoto. Só que interessante, né? A Escritura diz que Salomão recebeu um segundo nome do Natã. O profeta Natã foi na casa do Davi. Que nome deu Salomão? Não é esse nome não. O nome dele é Gedidias. Ó, que interessante. Gedidias em hebraico significa o amado de Deus. Gente, fala sério, fala sério, para qualquer nome que você fosse, né? O Pacífico, o Salomão realmente era abençoado por Deus. Gedidias significa Deus esquece, pecado perdoado. Por isso ele diz no Salmo 51: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Bom, então, finalmente as ferramentas que Deus usa, né? Primeiro, Deus usa o conforto do Espírito Santo e a palavra de Deus, né? A Bíblia diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Conforto do Espírito Santo, a palavra de Deus e a vida em comunidade. Você precisa da igreja, viu, para restaurar suas emoções. Você precisa da igreja. A igreja é a reunião de pecadores. Nunca perca de vista isso. Pecadores. Aqui, debaixo desse teto, Deus reúne egoístas, fofoqueiros. Deus reúne gente de pavio curto, os infiéis, os adúlteros. Deus reúne os sem afeição com os pais. Está tudo aqui debaixo desse teto. Só que aqui é a oficina de Deus. Imagine Deus deixar a gente sem trazer na oficina. Imagina o que nós não nos tornaríamos, não fosse a oficina de Deus. Por isso, meus irmãos, que a igreja, embora seja cheia de pecadores, é o melhor lugar do mundo, sabe por quê? É onde Deus trata as nossas iniquidades, transgressões, é onde Deus trata
os nossos desvios de temperamento, as nossas fraquezas morais. Deus trata isso com a gente. E não fosse isso, nenhum de nós estaria aqui, a gente já estava, longe. E é interessante que o diabo, que é nosso adversário, ele sabe que quanto mais ele tirar a gente daqui, mais rápido ele corta os nossos sistemas de alarme. E de repente, o cara não... o primeiro domingo ele sente um pouco, o segundo sente mais ou menos, terceiro, quarto ele já não está sentindo mais nada. O diabo já desligou o sistema de alarme e não sente falta da igreja. Aí, meu amigo, ladeira abaixo. Então você e eu, nós precisamos da vida em comunidade. Porque é aqui que a gente se alegra com os que se alegram e choramos com os que choram. A Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E finalmente o último texto é: a todos os que choram ele dará uma coroa de alegria em lugar de tristeza, um perfume de felicidade em lugar de lágrimas, roupas de festas em lugar de luto. A vida em comunhão, a igreja, apesar de todas as coisas ruins que acontecem no nosso meio, por nossa causa, diga-se de passagem, por nossa causa, é o melhor lugar do mundo. Se esse não é o lugar onde eu posso chorar sem me envergonhar, onde é que eu vou chorar? Se esse não é o lugar onde eu posso ser aceito do jeito que eu sou, onde é que eu seria aceito? Se esse não é o lugar onde eu posso confiar meus segredos sem vê-los espalhados ao vento, onde é que eu vou me expor? Se esse não é o lugar onde eu posso encontrar esperança, onde é que eu vou pedir ajuda? E se esse não é o lugar onde eu posso experimentar amor sincero, alegria pura, fé genuína, uma vida santa, onde mais eu posso ir? Restitui-me a alegria da tua salvação. Então, o recado de Deus para nós, por meio da experiência de Davi com Betsebe e Urias, não desista. Cuide das suas emoções. Elas são a expressão viva da sua alma, mas elas são extremamente frágeis e precisam ser guardadas e constantemente transformadas constantemente. Como é que é? No começo, a palavra faltou aqui. Restauradas. Está aqui. Restauradas. Essa é a palavra que eu queria mostrar ali. Restauradas. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra que lemos nesta manhã. É muito fácil nos entristecermos com as coisas que acontecem na nossa vida. No mundo passais por aflição, Jesus disse, mas tem de bom ânimo. Então nessa manhã nós pedimos humildemente que o Espírito Santo restaure a nossa alegria, restaure nossas emoções, que nós restauremos a nossa comunhão com o Senhor e que possamos experimentar, como Davi falou, experimentar a alegria da tua salvação. Aplica esse texto à nossa vida e dá-nos a graça de, na oficina de Deus, no santuário de Deus, ter a nossa vida transformada. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.